Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, pela graça de Deus, Deus nos concede mais um dia neste mês de maio, mês de Nossa Senhora, e mês onde nós contemplamos, de modo todo especial, o seu coração imaculado. O tema da nossa reflexão de hoje é o coração imaculado de Maria e as nações. Iniciamos a nossa reflexão com uma oração. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, o incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e filha e propriedade vossa. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós, com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos, o que nós podemos dizer a respeito da temática de hoje, o coração imaculado de Maria e as nações? Olhando para a mensagem de Fátima, esse tema está também sendo iluminado pelas palavras muito claras de Nossa Senhora. Foi já durante as aparições de 1917 que Nossa Senhora aludiu a uma consagração da Rússia ao seu coração imaculado. E depois ela prometeu de que ela iria vir de novo. E veio de novo, de fato, 12 anos mais tarde, para pedir ao Santo Padre a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Isto ocorreu no ano 1929, quando Lúcia de Fátima, entretanto já se tinha tornado irmã religiosa, convento em Espanha. Agora, nós vemos que existe uma evidente ligação da mensagem de Fátima com o destino e a história das nações. E isto é algo, como nós já refletimos, ao menos em parte, em outro momento, que também a nação portuguesa e, sobretudo, a hierarquia eclesiástica em Portugal entendeu dentro em pouco tempo. É muito impressionante que já nos anos 20 começa em Portugal uma devoção assim aprofundada, renovada ao coração imaculado de Maria. E quando no ano 1930 as aparições de Fátima foram aprovadas definitivamente, já era no ano seguinte, no ano 1931, que o episcopado português, juntamente com os padres, o povo de Deus, consagraram a nação portuguesa ao coração imaculado de Maria. Quer dizer, a lógica era esta: quando é possível consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria, esta nação onde tinha instalada a revolução comunista marxista no ano 1917, então é possível, evidentemente, também que a nação de Portugal se consagrasse ao coração imaculado de Maria. Quando era possível consagrar uma nação onde o regime ateu se tinha estabelecido ao coração imaculado de Maria, evidentemente, é claro, também uma outra nação pudesse fazer o mesmo.
E foi exatamente a irmã Lúcia e Nossa Senhora, através dela, que deram a confirmação a isto. Nós já mencionamos que o Portugal foi preservado dos acontecimentos mais duros e mais difíceis da Segunda Guerra Mundial. Não foi ocupado pelos nazistas, sofreu de uma outra forma as consequências da guerra, sim, mas a nação como tal ficou isenta de um regime anticristão. Então, isto é uma lição muito importante, onde Deus mostra, ao menos em relação a um caso específico, o que Ele, através de Nossa Senhora, queria fazer a favor da humanidade, a favor de tantas outras nações. Se nós estamos lendo, estudando a história do século XX, a história mundial do século XX e a história da Igreja dentro da história mundial do século XX, nós vemos o século XX é um século extremamente trágico. Tantas forças más que aí começam a se levantar em diversas partes do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente vê, então, mesmo os bons se encontram, afinal, impotentes perante estas forças adversas. Quantos mártires havia a Igreja durante o século XX? Mais do que em qualquer outro século anterior. Mais, inclusive, do que as perseguições dos primeiros séculos da era cristã. Então, neste sentido, em termos de hostilidade contra a fé cristã e contra a Igreja, o século XXI não se compara com nenhum outro século precedente. E havia tantos mártires, significa que não faltavam cristãos que se opuseram contra as forças malignas, contra as forças anticristãs. Mas também eles não tinham como derrubar esses regimes, então cada vez mais poderosos, que utilizavam tanto de técnicas e métodos, então com toda a tecnologia odierna, para impor os seus regimes ateus e combater ao mesmo tempo a fé cristã. Então, não faltavam fiéis que se opuseram, mas também eles não encontraram meios para derrubar estas potências inimigas. Agora, quanto mais a gente estuda essa história do passado, do século passado, tanto mais a gente vê a perplexidade mesmo da própria Igreja Católica perante os problemas e necessidades e ameaças do seu tempo. E é exatamente nesse tempo que Deus revela à Igreja e à humanidade o coração imaculado de Maria como grande âncora de salvação. O que a Igreja tentou, mesmo por tantos e tantos caminhos, por negociações, por tratativas e por tantas outras tentativas de edificar uma igreja, por exemplo, clandestina, dentro dos países comunistas, e projetos que a longo prazo não deram certo. Então, onde a igreja se encontrou, e mesmo as grandes autoridades da igreja se encontravam em tanta perplexidade, tão grande perplexidade, não sabendo mais o que poder fazer. E Deus mesmo que nos dá uma resposta. Ele nos dá esta resposta através do coração imaculado de Maria. Aquilo que por tantos outros caminhos
e tantas outras tentativas, não é possível, não se torna assim um caminho viável. Deus quer nos dar isso, através do coração imaculado de Maria. Foi a Rússia que devia ser consagrado ao coração da Mãe Santíssima. E foram outros países que também seguiram esta proposta. O exemplo de Portugal é apenas um exemplo, mas um exemplo muito nítido, onde Deus nos mostra que aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima é verídico, é viável, é possível e, sobretudo, é eficaz. Aquilo que a gente não acredita, se a gente olha, então, os documentários que hoje nós temos ainda sobre um tanto de armas que foram utilizadas nas guerras do século XX, armas cada vez mais sofisticadas. Quem pode se opor contra? Quem pode resistir contra? Nós temos um auxílio, uma força que é mais poderosa. E Deus quis que esta força fosse o coração imaculado de Maria. A história mostra onde a igreja recorre a este auxílio. Ela encontrou exatamente este caminho de salvação e de vitória contra as forças adversas. E por tantos outros caminhos, a gente tinha procurado, mas tinha procurado e não achado. Tinha procurado em vão. Então, assim, nós entendemos a importância de uma consagração, não somente pessoal, nossa, sim, a Nossa Senhora e ao seu coração imaculado. Mas Nossa Senhora nos abre exatamente essa porta. A gente também consagrar um país inteiro, uma nação inteira, ao seu coração imaculado. Agora, a gente poderia perguntar se nós agora queremos, nos 75 anos que o Brasil foi consagrado ao coração imaculado de Maria, fazer também esta consagração. Será que isto é legítimo? Será que isto é que tem um fundamento? Será que isto é algo correto? Então, esta pergunta é correta de ser feita e importante também a gente realmente procurar entender a resposta. Primeiro, o fato de a gente consagrar um país, uma nação inteira a Nossa Senhora e ao seu coração imaculado, onde isso tem o seu fundamento? Isso tem o seu fundamento na realeza de Nossa Senhora. A Igreja declara, e foi sobretudo o Papa Pio XII que explicitou esta verdade assim bem nitidamente no seu magistério. A Igreja reconhece Nossa Senhora como Rainha, Rainha universal, Rainha do céu e da terra. Se Nossa Senhora é Rainha do céu e da terra, ela, consequentemente, também é Rainha do Brasil, evidentemente. Então, por parte de Deus, Nossa Senhora já tem todo o direito de governar, dominar, exercer a sua soberania e o seu governo sobre a terra brasileira. Isto é o primeiro ponto da nossa resposta. Segundo, esse direito de governar essa terra do Brasil, também a Igreja, o episcopado, alta hierarquia eclesiástica, naquele tempo, 1946, vários cardeais que participavam desta consagração,
Então, também a hierarquia da Igreja do Brasil já reconheceu este direito de Nossa Senhora de governar sobre este país. E o ato que foi feito em 1946 é um ato definitivo. Os bispos não diziam, agora, por 10 anos, Nossa Senhora vai governar sobre o Brasil. Não, era um ato definitivo, nunca revogado, talvez esquecido por, assim, diversas pessoas. Mas isto não significa que com isto o direito cessa, o direito continua. Então, direito otorgado do céu, próprio Cristo Nosso Senhor, Rei do Universo, direito otorgado por Ele, a Sua Mãe Santíssima, e por outro lado, direito reconhecido por parte da Igreja e das autoridades legítimas da Igreja aqui no Brasil. Se nós agora, 75 anos mais tarde, queremos renovar esta consagração, não estamos inventando algo, não estamos, assim, arrogando-nos algo, mas estamos simplesmente confirmando e atualizando e renovando um ato jurídico que já foi realizado no passado. Evidentemente, seria o desejo uma participação mais ampla neste ato. E com a graça de Deus, ao longo desse ano 2021, mais bispos e mais autoridades eclesiásticas ainda poderão fazer um ato assim mais solene desta renovação, desta consagração. Nós fazemos o que e nós lembramos também o que Nossa Senhora em Fátima ensinou, mostrou aos pastorinhos. Ela chamou aí 3 pastorinhos, eram crianças, e elas fizeram o quê? Foram chamados para rezar para que todas as almas se salvem. Então, 3 crianças que oram e oferecem as suas orações e os seus sacrifícios em nome de uma multidão de gente que não ora, que não acredita mais em Deus, que não ama mais, que não espera mais nada, ou talvez muito pouco por parte de Deus. E isto é exatamente um princípio vicário na igreja. Jesus chama uns e tantas vezes são uns poucos, uns pouquíssimos que são chamados para responder em nome de uma multidão. Como Jesus, o Filho de Deus, Ele, o se oferece por todos. Como no caso de Nossa Senhora, ela, a única criatura, mas foi ela que na Anunciação abriu em sua pessoa a porta em nome de toda a humanidade, para que o Filho de Deus pudesse entrar neste mundo. Ela disse no momento da Anunciação o seu sim em nome também de todos nós. Nós não existimos ainda. E quando nós não éramos ainda capazes de dizermos este sim, ela está aí, a criatura singular, em nome de tantas outras. Evidentemente, o nosso papel não é idêntico com Jesus, nem é todo idêntico com Nossa Senhora. Mas, ao mesmo tempo, Jesus e Nossa Senhora são as grandes referências da nossa vida, o grande modelo para o cristão. Então, nós somos, como discípulos de Jesus,
aqueles que imitamos a Ele. Nós, como filhos de Nossa Senhora, nós olhamos para ela como para a mãe e como modelo nosso. Ela é a mãe da igreja. Ela é o modelo e o membro exímio da Santa Igreja. E o que ela faz, Deus pede que nós o façamos em modo, se não igual, mas ao mesmo tempo, ao menos em modo semelhante. Então, evidentemente, o nosso poder de façamos algo não é o mesmo de um cardeal, de um bispo, mas, ao mesmo tempo, somos chamados de aquilo onde nós não podemos agir por autoridade jurídica, mas nós agimos por amor. Então, ninguém tem maior amor de Jesus do que aquele que dá a sua vida, sim, pelo seu amigo, pelos seus amigos. Então, façamos o que está em nosso alcance. Respondamos em nosso nome. Respondamos em nome das nossas famílias e apresentamos perante Nossa Senhora este desejo de poder aqui perante ela também apresentar toda a nossa pátria brasileira, porque esta renovação, uma vez feita no passado, possa assim ganhar toda a sua atualidade e assim também eficácia no momento presente. A nossa consagração é assim um ato, acima de tudo, de súplica, de pedido, e acima de tudo exprime o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Quanto maior o nosso amor, quanto maior o nosso desejo de fazermos algo para essa nossa pátria brasileira, quanto mais também podemos esperar que Nossa Senhora vai olhar, sim, aquilo que nós não podemos fazer, por poder que nós tenhamos, mas na realidade não temos, mas pelo desejo de querer fazer. Então, o amor em toda a história do mundo da salvação e o poder maior. Nós lemos a Bíblia, então, o amor e o poder maior. E assim queremos, nesta data histórica, ao menos fazer o que está em nosso alcance, manifestar a nossa disposição, nossa disponibilidade perante os desígnios e os planos de Deus. Também os pastorinhos de Fátima não tinham nenhum título eclesiástico, eram crianças, não tinham nenhuma jurisdição no âmbito da igreja. O que podiam apresentar eles era apenas o desejo do seu coração, apenas a sua entrega com a sua própria vida, mas com que Deus queria, através deles e através deste ato, dar a sua graça, o seu auxílio a tantas e tantas outras almas. Tá bom, então não pretendemos termos respondido tudo e todas as dúvidas, mas talvez seja ao menos uma forma inicial e uns princípios básicos nos possam ajudar a entender melhor aquilo que estamos fazendo neste momento presente. Agradeço a sua oração, a sua atenção. Continuamos unidos em nossas orações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso os abençoe com todo o poder de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia. Os preserve de todos os perigos e de todos os males. Os conceda todo auxílio do alto. Presença da Virgem Nossa Senhora, do seu coração imaculado e materno, e assistência poderosa dos seus santos anjos, e a paz e bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.